Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece a alma que tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante, perto, chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora! Os meus agradecimentos pessoais por nos acompanharem neste momento que nós consideramos um momento histórico. Um momento onde, pelo menos simbolicamente, vamos considerar que ficou fundado, que está a ser fundado um novo Portugal. Um Portugal com uma nova motivação, com um novo espírito. Um Portugal que dê corpo às melhores e mais fundas das nossas aspirações desde há muito tempo. Um Portugal que não seja o Portugal dos pequeninos, que começou por ser um símbolo do Portugal de Salazar, mas que nós podemos dizer que continua a ser ainda o símbolo deste Portugal institucional, que é o Portugal de muitos dos nossos governos, desde o 25 de Abril de 74, e é particularmente o Portugal de Sócrates, de Passos Coelho e de Cavaco Silva. É o Portugal dos pequeninos, o Portugal da mesquinhez, o Portugal da economia e das finanças a dominarem a vida. É um outro Portugal que nós queremos, que os melhores de nós querem. É esse Portugal que nós vamos considerar hoje, pelo menos simbolicamente, fundado, e com um Portugal que vai ter uma voz, que vai ter um hino, e vamos conhecer esse hino muito em breve. Dito isto, eu queria recordar que muitas vezes nós, quando pensamos em Portugal e nos portugueses, há muitos de nós que pensam naquelas palavras do Álvaro de Campos, que disse que se sentia como aqueles que, depois de ter sido descoberto o caminho marítimo para a Índia, ficaram desempregados. Na verdade, seja isso ou não exagerado, corresponde isso ou não à verdade, parece que muitas vezes, quando nós pensamos em Portugal, quando olhamos para Portugal, para o que tem sido Portugal ao longo dos tempos, nós sentimos que houve um tempo em que, para o bem e para o mal, a nação parecia ter um desígnio, parecia haver um desígnio nacional, e foi esse ímpeto que nos levou a viver a experiência dos descobrimentos, com todas as consequências também desastrosas, certamente, que daí resultaram. E ao olharmos para isso, nós vemos uma sociedade que era mais do que uma sociedade, um agregado de pessoas e grupos dispersos, como cada vez mais hoje somos, mas nós parece que olhamos para trás e vemos que já houve uma espécie de comunidade que esteve orientada por princípios e por valores partilhados. E sem isso não há efetivamente uma nação. Mas a partir daí nós vemos Portugal como um país que, por outro lado, também obsessivamente se procura a si mesmo. Procura-se a si mesmo fora de si. E primeiro procurou-se a si mesmo em África, depois no Oriente, depois no Brasil e depois na Europa. E procurou-se a si mesmo sempre procurando um Eldorado de conforto material. Um Eldorado que no início também obedeceu ao grande mito, um dos grandes mitos da expansão, que era o mito da expansão territorial e da expansão do domínio político-religioso. Isso deixou de acontecer quando Portugal se tornou laico e profano, quando entrou na Europa, mas entrou na Europa ainda à espera de uma redenção económica, de um bem-estar económico para todos, de um paraíso já não religioso, já não o paraíso do reino de Deus na terra, como foi pensado por muitos dos ideólogos da expansão marítima, mas o paraíso agora da vida burguesa para todos, à sombra dos subsídios vindos da Europa. Ora, hoje vivemos a ressaca de tudo isso, vivemos a desilusão de tudo isso. E talvez este seja um momento, apesar de ser doloroso e difícil, talvez seja um momento crucial da nossa vida coletiva, onde nós podemos despertar das grandes ilusões que nos têm movido, e onde nós podemos talvez transformar esse ímpeto de procurarmos o nosso destino fora de nós, num reencontro connosco próprios, um reencontro livre de ilusões. Ora, é isso neste momento talvez que importe ter presente. E é isso que neste momento nos pode libertar de ficarmos eternamente à espera de uma redenção ou de um redentor, pior ainda, de um salvador que venha de fora.
Nós temos hoje talvez que assumir, de uma vez por todas, que somos nós, a haver salvação, temos que ser nós os nossos primeiros e últimos e únicos salvadores. Temos que despertar uma consciência cívica profunda, uma consciência cívica que não permaneça no torpor do medo e do conformismo que nos paralisam desde há muito tempo, desde os tempos, pelo menos, da Inquisição, e que se traduziram e que nos acompanham ainda como um lastro pesado nas memórias recentes de uma opressão ditatorial política durante quase 50 anos, com Salazar e Caetano, mas que hoje de novo é uma opressão ditatorial, económica ou financeira. E nós temos que despertar do torpor, de suportarmos tudo isto sem dizer basta. Neste momento é a hora de dizer basta, de uma vez por todas. E para que isso seja possível, a arte é fundamental. Eu estou contente de ver aqui muitos artistas, pintores, músicos, escritores, e a arte, a criatividade, mais do que a arte, a própria criatividade todos nós temos. O Agostinho da Silva dizia que nós não nascemos para trabalhar, mas sim para sermos criativos, para criar, para sermos poetas à solta. Então essa criatividade é fundamental. E nós talvez precisamos hoje de uma nova canção, de um novo hino, de um hino que não nos diga para marcharmos contra canhão algum, que não nos diga para pegarmos em armas e para as usarmos contra os outros povos, contra as outras nações, contra as outras culturas, mas um hino que nos convoque precisamente ao abraço universal, aquilo que eu gosto de chamar o abraço armilar, o abraço a todos, não apenas os humanos, mas também os não humanos e o próprio planeta. Nós precisamos desse hino, há uma voz que seja a voz que nos oriente e que nos mobilize e que nos galvanize para as grandes tarefas e para as difíceis tarefas do presente e do futuro. E é este o momento histórico em que nós vamos pela primeira vez ouvir ao vivo esse hino, que seguidamente será disponibilizado em vídeo, um vídeo excelente, no YouTube e por todo o lado. E peço a todos que façam tudo para levar esta nova voz a todos aqueles que precisam de ouvir uma nova canção, uma canção que nos mobilize para o futuro, uma canção que nos abra os corações e que nos aqueça nas noites frias deste Portugal nevoeiro, na antecâmara, efetivamente, da grande mudança para a qual todos nós, certamente, vamos contribuir decisivamente. Portanto, é agora o momento histórico, é a hora de ouvirmos o hino do novo Portugal, o hino do Portugal dos grandes. Da Ocidente à praia lusitana, do Finisterre europeu, da noite do mundo como breu, da noite da era que morreu, outro Portugal se ergue, irmão da terra e do céu. Oeste Atlântico voltado ao oceano, abraço a